A paz de Jesus, amados irmãos, nosso amado movimento Renovação Carismática. Eu sou Adeilson, ministeriado em pregação no movimento desde o ano 2008, junto com minha esposa Maria da Penha. Estamos hoje para coordenarmos mais esse encontro, essa quarta semana de estudos, com base no livro Atos dos Apóstolos. Sou professor de História e Filosofia e atuo no sistema prisional há 6 anos e esse ano também no sistema socioeducativo, que são de adolescentes em restrição de liberdade, e lá também a disciplina de História. Eu acredito muito que o conhecimento ele modifica a vida da pessoa, muito mais ainda um movimento Renovação Carismática acostumado a levar conhecimento ao povo, o conhecimento de Deus, da Igreja, o conhecimento da Sagrada Escritura. E, por isso, nesse momento, nós aí louvamos a vida do nosso coordenador diocesano, Kerlison, a pessoa do Kerlison, junto ao seu núcleo de serviço, que estavam determinados aí a levar conhecimento, levar esse conhecimento aos pregadores, ao grupo de oração, aos grupos de oração. E a partir desse desejo, tornaram esse desejo uma atitude que é mesmo de coordenar esse trabalho de formação, esse trabalho que está sendo feito por partes. E, mais ainda, a partir dessa atitude deles, do Ministério de Pregação, fizeram também tornar-se uma ação, que é fazer essa gama de conhecimento chegar aos pregadores que estão nos grupos de oração, assim como todos os outros ministeriados também que estão inseridos aí nos grupos de oração ao longo de nossa amada Diocese de Governador Valadares. Então, como eu disse, o conhecimento modifica a vida das pessoas, e um conhecimento refinado, um conhecimento de Deus, um conhecimento da Igreja, também alcança esse propósito e nos faz melhorar como cristãos católicos e também como pessoa, como ser humano. A quarta semana de estudos, nós abordaremos aí o versículo 21 ao versículo 23 do livro do Atos dos Apóstolos. Esse é o nosso roteiro de estudos. E ele começa narrando a viagem de Paulo, de onde, no estudo passado, ele estava na cidade de Mileto. Mileto, que é uma grande cidade grega, do Império Grego, na Ásia Menor. E Paulo está na cidade de Mileto, com destino a Jerusalém. E nós começamos o estudo dessa semana já abordando aí o fechamento do estudo passado, de que Paulo estava na cidade de Mileto. Logicamente, se deteve lá por alguns dias, sua estadia foi um pouco mais longa, e ele achou tempo para escrever cartas aos anciãos da igreja de Éfeso. Então, tanto Mileto quanto Éfeso eram cidades do Império Grego quando de sua dominação na Ásia. A cidade de Éfeso ela era tão importante que ela foi capital de uns 4 impérios da Idade Antiga, da qual a Grécia foi um deles. E também o Império Romano, quando dominou a Ásia. Então, Éfeso, a cidade de Éfeso, enviou seus anciãos da igreja de Éfeso, uma grande igreja da época da evangelização, do início da peregrinação e perseverança da igreja primitiva. Os anciãos vieram ter com Paulo na cidade de Mileto. E desse encontro, Paulo conversou com eles, falou para eles sobre os seus planos de viagem, o destino que ele tinha, indo para Jerusalém, onde daria testemunho do Senhor Jesus naquele lugar, para os judeus, moradores de Jerusalém, e também os romanos que ali estavam, porque nesse momento da história de Atos, Israel estava sob o domínio do Império Romano. Então, no final desse estudo, e o início do nosso estudo de hoje, nós pegamos aí a partir dessa parte de que no versículo 20, no capítulo 20, versículo 38, Paulo fala com os anciãos da igreja de Éfeso: já não vereis mais a minha face. Quis dizer que ele não mais voltaria àquela cidade. Paulo já profetiza de que
provavelmente de Jerusalém ele poderia não passar na sua missão. Foi uma despedida com sabor de adeus. A palavra diz que os anciãos, as pessoas ali naquela praia irromperam em grande choro, né, lágrimas, se lançaram ao pescoço de Paulo e aquela coisa, e terminaram ali a despedida. Paulo embarcou, depois da sua estadia em Mileto, embarcou em Pátara. Então reembarcam com destino à Fenícia. Passam, deixando Chipre à esquerda, com sentido a Tiro. Aportam em Tiro, desembarcam ali, né? O navio que os levava tinha que fazer uma descarga nesse local, e ali Paulo encontrou com mais alguns discípulos. E fica mais 7 dias em Tiro, e ao mesmo tempo encontra-se com os discípulos, com os cristãos em Tiro, e novamente tentam mudar a ideia de Paulo de seguir para Jerusalém, de terminar, né, de empreender essa viagem, porque eles diziam a Paulo que ele poderia encontrar seu fim, né, se levasse a cabo até o final essa missão, porque ele corria grande risco de vida, né? Essa missão, a missão evangelística de Paulo era povoada de perigos, né? Assim ele chega a dizer, né, em certa parte, que ele naufraga, ele é vítima de ladrões, ele é vítima de calúnia, de difamações e tanta coisa que ele passa ao seu ministério, e isso nos faz, né, como cristãos que somos, católicos, lembrar também o nosso ministério, como que nós passamos por dificuldades, né? A exemplo de Paulo também nós passamos no nosso ministério, né, durante a nossa vida evangelizadora por muitas dificuldades também, né? E, né, ninguém disse que seria fácil. Então os discípulos tentam fazê-lo mudar de ideia, o que, né, não funciona, claro. Ele segue de Tiro a Ptolomaida e fica ali mais um dia com os irmãos locais. Ele vai então sentido a Cesareia de Filipe. Em Cesareia, ele conhece um profeta por nome Ágabo. E Ágabo, um grande profeta do local, ele profetiza para Paulo, tomando o seu cinto, né, a sua amarradura de cintura, amarrando-lhe as mãos, os pés, e nesse sentido ele quis dizer, com a sua profecia, de que Paulo será entregue aos pagãos, será preso, entregue e morto pelos pagãos. Ao mesmo que Paulo dá a resposta de que ele estava disposto a não só ser preso, mas, se preciso fosse, morrer pelo nome e testemunho do Senhor Jesus naquele lugar. E de Cesareia, então, Paulo parte com destino direto a Jerusalém. Uma vez em Jerusalém, Paulo, ao desembarcar, ele se reúne com os judeus, né, e proclama as maravilhas que Deus havia feito no meio dos pagãos, dos povos gentios, onde ele foi enviado, né, em missão pelo próprio Senhor Jesus. Ele conta as maravilhas que Deus fez no meio dos pagãos por meio do seu ministério, né? Então, Paulo era sabedor de que não fazia nada por si só, né, por si mesmo. E ele, sabendo quem era, quem ele tinha sido, o que ele tinha feito, ele sabia que a ação de Deus, né, do Senhor Jesus e o próprio Espírito Santo que agia poderosamente na pessoa dele, ele sabia que por meio do ministério dele, Deus havia feito maravilhas, e é esse o testemunho que ele leva para os habitantes, os judeus, moradores de Jerusalém. Então, Paulo, nesse momento em que ele proclama as maravilhas de Deus, Paulo, ao mesmo tempo, ele sofre uma grande calúnia, né? Ele é vítima de vou chamar a primeira conspiração, porque ao longo dessa estadia em Jerusalém, ele sofre 2 calúnias, 2 acusações, e o povo conspira contra ele por 2 vezes. Então, esse primeiro momento, eu chamo de primeira conspiração, porque o povo se juntou, né, dando contra as palavras de Paulo e prorromperam contra ele uma conspiração. Alguns elementos, né, alguns judeus, defensores aí da lei mosaica, né, a lei de Moisés, antigos, mais reservados, que não tinham tanta abertura, tanto coração aberto, né, e uma mente mais aberta a proposta evangelizadora, a missão, não entendia bem a missão, né? Essa missão nova, tudo era muito novo, então as pessoas, mesmo que hoje, quando as pessoas chegam com alguma ideia nova, muitas vezes é combatido. Então, nos primeiros tempos da igreja primitiva, a igreja perseverando, todos que levavam o nome do Senhor Jesus, levava o propósito, levava tudo isso, era
combatido. E Paulo, principalmente Paulo, foi um desses que foram duramente combatidos pelos judeus. Aqueles judeus, vamos dizer assim, que é os famosos judeus legítimos, né? Igual tem o carioca legítimo, né? Da gema. Então tem o judeu, que era um judeu de nascimento, né? Que Pedro foi o grande responsável pela evangelização dos judeus. E Paulo foi enviado, como eu disse, aos gentios. Então, esses judeus que reservados, que preservavam a lei de Moisés, aquela coisa toda, juntaram-se e fizeram uma conspiração contra Paulo, acusando-o de ter, durante a sua chegada e ida ao templo, introduzido Trófimo de Éfeso. Trófimo era um dos discípulos de Paulo, que o acompanhava, e eles acusaram Paulo de ter introduzido um pagão, um gentio, Trófimo de Éfeso. Como eu disse no início, Éfeso foi uma grande cidade grega, né, do Império Grego, na Ásia Menor, onde hoje é a atual Turquia. Então, Trófimo acompanhava Paulo e eles o acusaram de ter introduzido, mas Trófimo, isso não era verdade, isso foi uma calúnia, uma difamação contra a pessoa de Paulo, porque Trófimo não havia entrado no templo, tá? Então, a coisa ficou assim tão alarmante que foi acionado o tribuno, né? O tribuno foi acionado com alguns soldados, foram lá e retiraram Paulo do meio deles, né? Porque eles queriam mesmo acabar com a sua vida ali mesmo, né? Então, eles se lançaram contra Paulo, aquela coisa toda, mas o tribuno chegou com seus soldados, o retirou do meio da multidão, né? Socorreu, vamos assim dizer, socorreu, mas com o intuito de prendê-lo, né? Tiraram do alvoroço, né? Saber qual é o motivo de tal revolta, o que ele tinha feito com aquele povo para eles ficarem tão alvoroçados e tão assim gananciosos por matá-lo da forma que estava. Então, o tribuno precisava de respostas, mas de primeira mão era necessário retirá-lo do meio do povo para ele não ser linchado, vamos assim dizer, né? Apedrejado. Então, o tribuno com seus soldados o retira, mas Paulo, ao invés de sair logo, ele pede a palavra, porque ele ainda tenta remediar a situação, e ele pede a palavra, né? E diz ao povo judeu. Primeiro, ele contou a sua trajetória desde o caminho de Damasco, quando ele ia para Damasco, né? Tudo que aconteceu no caminho de Damasco, como ele foi curado daquela cegueira primeira que ele foi acometido no caminho no deserto, como os seus soldados o levaram ao Ananias, né? Um grande homem de Deus, Ananias, que recuperou sua visão e deu de comer, e depois ele se restabeleceu e ele foi enviado em missão, e a partir dali ele começou a ir para os povos pagãos e aquela coisa toda. Então ele contou todo esse trajeto ao povo quando ele pediu a palavra aos soldados romanos. E a partir daí ele explica também que por motivo do seu passado, né, seu testemunho não seria aceito. Ele já era ciente disso, de que o seu testemunho não seria aceito ali pelos judeus. E por isso ele foi enviado pelo próprio Senhor Jesus aos povos pagãos. É por esse motivo que Jesus já sabia que, sendo ele quem era, os judeus teriam dificuldade em aceitar o seu testemunho, porque, irmãos, é muito mais fácil você aceitar o testemunho de alguém que você conhece sua vida, seu passado, e quando ele vem te dá um testemunho de conversão, é muito mais fácil do que alguém que você nunca viu, chega e te dá um testemunho e você fica com o pé um pouco meio atrás ali, né, desconfiado, será que é verdade, será que é, será que não? Então tem essa condição aí. E para os judeus, principalmente para os judeus, com essa dificuldade do testemunho de Paulo, ele sabia que aquela situação já era esperada por ele. Em sua missão, em sua viagem, em sua vida missionária, ele sabia que quando chegasse a Jerusalém, ele iria enfrentar esse problema, né? Então, a situação ficou ainda pior quando ele revela quem ele realmente era no passado. Um judeu cumpridor da lei, um judeu discípulo de Gamaliel, cumpridor da lei, enviado pelo próprio Sinédrio, né, o Conselho dos Anciãos, né, o Conselho dos Anciãos, enviado pelo próprio Sinédrio para perseguir os cristãos, para buscar, para aprisionar, para matar se preciso fosse, mas para extirpar o caminho. Aqueles cristãos dos primeiros tempos que eram chamados o caminho e depois foram chamados como cristãos pela primeira vez em Antioquia da Psídia, né? Então, ele era o homem o homem de confiança dos judeus, o homem de confiança, o primeiro homem enviado pelo Sinédrio para levar a cabo essa missão, para acabar
como se diz, eliminar da face da terra essa igreja, esses seguidores dessa nova religião que surgia. Então, quando ele falou quem ele era, realmente um judeu cumpridor da lei, discípulo de Gamaliel, enviado pelo Sinédrio, perseguidor de cristão, e que agora fala em nome do Senhor Jesus, aquele que perseguia, o povo, irritado, pede a morte imediata dele, ali mesmo. Eles falam, esse homem, tirem-lhe a vida, esse homem não merece viver. E porque Paulo foi tido como um grande traidor, né? Então aquilo mexeu com os brios, mexeu com o interno daquele povo. Então o povo desejou sua morte e faria de tudo, enquanto não visse Paulo morto, eles não sossegariam. E mais de novo, o tribuno com seus soldados teve que intervir, aí daí tiraram ele realmente de circulação, tiraram do meio do povo para ele não ser apedrejado, para não ser morto. Irmãos, nessa época, Jerusalém, como eu disse, estava sob o domínio do Império Romano, né? E o tribuno, ele queria entender o porquê daquilo tudo, por que esse povo está tão irritado, tão alvoroçado, com tanta ira, tanto ódio desse homem. O que esse homem fez para merecer, né, tanto ódio? Ele decidiu açoitar Paulo e torturar até arrancar dele a verdade. Qual o motivo, né? Ele precisava de respostas. Ele tinha que levar esse caso ao Sinédrio, ao Conselho dos Anciãos, ele tem seus superiores para prestar conta, ele precisava de respostas para poder, pelo menos assim, ele justificar a sua ação perante o povo, porque ele entrou com seus soldados no meio do povo para aquela ação. Então ele precisava de resposta. Ele decidiu açoitar e torturar Paulo, certo? Mas torturar, açoitar um romano? Como assim, né? Como assim? Decide açoitar um cidadão romano? Aí os tribunos foi pensar na situação, descobrir que o próprio Paulo disse que era um cidadão, tinha cidadania romana. Como açoitar um cidadão romano? Né? A cidadania romana, irmãos, o possuidor de uma cidadania romana, ele tinha o direito de ir e vir, entrar, sair de qualquer colônia, qualquer província que estivesse dominada sob o domínio do Império Romano. Ele tinha livre acesso, vamos assim dizer. O livre acesso, ele podia entrar, sair, fazer o que bem queria e estava fora das leis provincianas. Então as leis locais não abrangiam sobre a vida dele. Ele era soberano sobre tudo aquilo porque ele era romano, ele era parte do povo, dominador do povo, opressor, né, do povo que era dono agora daqueles territórios, né? Então o Império Romano foi um dos impérios que mais expandiram no mundo antigo. Então Paulo, ele tinha a cidadania romana, então ele tinha esse livre acesso. E a cidadania romana era muito mais do que livre acesso, era muito mais do que ir e vir, era muito mais do que entrar e sair de qualquer colônia, qualquer província do vasto Império Romano. Cícero, no ano 1 a.C., Cícero, um grande estadista romano, dizia: amarrar um romano é um crime, é igual um crime. Açoitar um romano é uma perversidade, mas matar um romano é considerado em grau de... era o mesmo que ser um parricídio. O parricídio é um crime que é o mesmo que você matar o seu pai. O parricídio é o assassinato do próprio pai. Então você matar um romano era como se você matasse seu próprio pai. Então só aí, meus amados, o Império Romano já dava um recado para o resto do mundo que estava sob seu domínio. Tá vendo isso aí? Esse é um romano. Cuidado com ele, cuide dele, trate-o com respeito, tema-o, esse é um romano. Então o recado já estava dado. Quando o tribuno ficou sabendo que estava prestes a açoitar, torturar um cidadão romano, a palavra diz que o tribuno tremeu. Ele tremeu nas bases, porque ele viu que ele ia cometer um crime, né? Ele ia torturar, açoitar um cidadão romano. O tribuno, Cláudio Elises, existia 3 formas de você adquirir a cidadania romana. Aqui eu estou me detendo um pouco aqui falando sobre a cidadania, mas porque vale a pena que ao longo de toda a vida de Paulo a gente vê falar às vezes aí
encontra-se com esse termo, a cidadania romana de Paulo. Então, e essa cidadania, nota-se de passagem que ela valeu muito a pessoa de Paulo, por dois motivos. Esse foi o primeiro motivo, e ainda tem outro depois, quando ele está de volta a Cesareia. Nós vamos falar mais adiante. Então, existia três formas de conseguir a cidadania romana. A primeira era no campo de batalha. E, logicamente, o tribuno, né, ele teria, por ser um tribuno, né, um alto escalão do exército romano, ele teria. Nós pensaríamos, lógico, né? O primeiro pensamento nosso seria, nossa, ele conquistou com grandes feitos no campo de batalha. Mas não, o próprio tribuno, ele relata a Paulo que ele adquiriu pela segunda forma, o pagamento de uma grande soma em dinheiro. Então, ele não foi adquirindo a sua cidadania no campo de batalha, mas ele pagou pelo título, ao mesmo tempo que Paulo diz para ele, pois é, o meu foi de nascimento. Então, Paulo era muito mais, né, do que aquele tribuno. Ele era filho de romano, ele nasceu romano, ele nasceu de pais romanos. Então, ele era romano de nascimento. Então, o título de Paulo ia muito além de um título conseguido em campo de batalha ou um título conseguido aí por grande soma em dinheiro, né, a troco de grande soma em dinheiro. Então, Paulo foi logo assim, adquiriu logo o respeito do tribuno e ficou ali, né, sob a guarda do tribuno Cláudio Elises e guardado na Cidadela, que é uma prisão especial que existia em Jerusalém, chamada Cidadela. Então, é dessa forma que a cidadania de Paulo valeu para ele nesse momento, né? E outra coisa também que nós encontramos muito, amados irmãos, ao longo de nossas leituras, né, na Sagrada Escritura, em Atos dos Apóstolos, nós estamos aqui fazendo um estudo também, nós vemos falar muito aí, nós estamos falando agora no tribuno, né, esse tribuno que teve aí uma participação, né, uma grande participação nesse momento nosso de estudo, tá? Que acompanhou Paulo durante a sua prisão, né? A sua permanência lá em Jerusalém. Então, nós falamos muito do tribuno, né? Nós estamos falando aqui, falamos também do centurião e vamos nos deter mais um pouquinho para falar um pouco sobre a hierarquia no exército romano, porque nós estamos de posse da palavra e vemos esses dois termos, centurião romano, tribuno romano, né? Quem eram eles, né? O que faziam? Quem eles coordenavam, né? Quem eles comandavam. Então, gente, a hierarquia do exército romano, nós vemos mesmo em Mateus, no capítulo 8, versículos de 5 a 10, nós vemos lá aquele célebre episódio do centurião romano, né? Que vai ao encontro do Senhor Jesus pedindo pelo seu servo, né? Que estava mal, e Jesus até no final diz, em toda Israel não vi tamanha fé. Inclusive, a profissão de fé desse oficial romano é justamente essa profissão de fé que nós hoje, né, proclamamos na nossa Santa Missa, né? Senhor, eu não sou digno, né? Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dize uma só palavra e meu servo será curado, né? Então, eu não sou digno de que entre em minha morada, diz uma só palavra e meu servo será curado, porque eu também tenho homens sob o meu comando. Se eu falo com um vai, ele vai, se eu falo com o outro vem, ele vem. Então, Jesus falou, nossa, né, virou para os seus discípulos e falou, em toda Israel eu não vi ainda tamanha fé. Então, esse é o centurião romano, né? A palavra diz que é um grande cargo no exército romano, né? Então, a hierarquia no exército romano é muito simples de entender. Existia o legionário era um soldado, né, vamos dizer assim, no exército, na polícia, que foi o soldado raso, né? Então, o legionário era aquele que ia para a guerra e é o que chegava primeiro na guerra e o último a sair. E esse era um soldado, né, o legionário. Então, existia o decano, ou décano, né, que ele comandava 10 legionários. Então, o décano, ele comandava um grupinho de 10 soldados, 10 legionários, tá? E era também chamado, esse pequeno grupo era chamado decúnia. O centurião já comandava 10 decanos, então ele comandava 10 comandantes com seu pequeno grupo de 10. Então ele comandava, na verdade, 100 soldados. Então o centurião, né, Senhor, eu não sou digno, né? Ele comandava aí 100 soldados, que seriam 10 grupamentos de 10 homens, né? O centurião. E era chamado, esse grupamento de 100 homens era chamado centúria, daí o nome centurião, o comandante.
vinha o tribuno. Tribuno é esse que nós estamos às voltas com ele hoje nesse estudo, né? O tribuno. O tribuno, ele comandava 4 ou 5 centuriões. Então, ele comandava, então, na verdade, entre 400 ou 500 homens. Ele tinha 4 ou 5 centuriões, comandante de 100 homens. Então, ele existia aí, o tribuno, ele comandava aí 400 homens ou 500 homens, dependendo da situação, né? Formava aí uma corte. E, por último, vinha o legado. O legado, ele comandava 10 tribunos. Então, um legado, ele tinha, sob seu comando, 4.000 ou 5.000 homens. E esse legado, ele prestava contas, na verdade, somente aos cônsules, né? Ao Senado romano na época da República. Ou então, na época do Império, ele prestava conta aos comandantes, né, gerais, tá? Aos comandantes gerais. Então, de uma forma ou de outra, era o topo, né, da hierarquia romana, o legado. E ele era o comandante das famosas legiões, né? Legiões. Nós vemos muito disso aí naquele filme Gladiador, né? Gladiador é usado muito aí no meio acadêmico como um grande filme motivacional, mas usando outra visão, nós podemos dizer que é um filme que nos mostra muito da vida romana, mostra muito, dá muito sobre o entendimento do exército romano, as guerras, as invasões, as expansões territoriais do Império Romano. Então esse filme é muito bom, eu aconselho você a assistir, e baseado em fatos reais. O comandante-geral desse filme, ele viveu no período do reinado de César, então uma faixa de 40 anos mais ou menos antes da vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo, tá? E baseado em fatos reais, tanto que depois antropólogos descobriram o seu túmulo, tá? Então esse filme é baseado em fatos reais. Então era aí mais ou menos isso aí a divisão, né, a hierarquia do exército romano. Voltando ao estudo, nós vamos nos encontrar com Paulo, que ele é enviado para testemunhar diante do Sinédrio, diante do grande conselho de anciãos de Jerusalém. Então Paulo comparece diante do Sinédrio, né? O Sinédrio, gente, nessa época, ele era composto de uma parte de saduceus e outra parte de fariseus. Paulo, ao chegar, e quando lhe foi concedida a palavra, ele revela a sua origem farisaica, ou seja, sua origem do lado fariseu. E aí, junto ao conselho, ele indaga que está sendo julgado por causa da sua esperança na ressurreição dos mortos. Então, gente, fazendo aqui um ponto, vemos como o Espírito Santo age na pessoa de Paulo, como o Espírito Santo nos prepara para falar, né? Para falar na presença de governos, tribunais, porque a própria palavra diz, né? Nós encontramos em Marcos, no capítulo 13, versículo 11, a palavra diz: não premediteis o que dizer, não sois vós a falar, mas o Espírito Santo. Esse é um exemplo de como o Espírito Santo age na palavra de Paulo. Paulo, ao chegar e estar de frente ao Sinédrio, ele já chegou, né, sabendo da situação formativa do Sinédrio, que era metade saduceu e metade fariseu, né? Então, nós sabemos que aí os saduceus não acreditavam nem na ressurreição, não acreditavam em anjos, nem em espíritos. Paulo, por ser fariseu, né, ter sua origem também farisaica, ele já chegou e já interpelou o próprio Sinédrio, dizendo: estou sendo julgado por causa da minha crença na ressurreição dos mortos. E aí já trouxe um grande debate central interno ao Sinédrio. A parte dos saduceus com a parte dos fariseus começaram a se degladiar, começaram a discutir essa questão, né? Porque os saduceus, eles não acreditavam em ressurreição, nem em anjos, nem em espíritos. Já os fariseus aceitavam a ressurreição, assim como todas as outras coisas. Então, criou-se um grande tumulto. E mais ainda, para acirrar mais o ânimo das discussões, os fariseus ainda diziam: será que não é algum anjo ou espírito que fala por meio desse homem? Nós estamos aqui
julgando esse homem, mal nenhum foi encontrado nele, nenhum delito paira sobre esse homem, será que bem que poderia um anjo ou um espírito ter falado por meio deles, enviado a nós? Como se diz, e aí? Mais ainda se acirrou a discussão entre os fariseus e os saduceus por causa dessa alegação da parte dos fariseus. O tribuno retira Paulo, mais uma vez, da frente do sinédrio e o conduz à cidadela, onde na noite seguinte o próprio Jesus lhe aparece e diz a ele: assim como deste testemunho de mim diante de Jerusalém, agora você dará testemunho de mim diante dos romanos em Roma. Então, assim como Paulo testemunhou corajosamente Jesus à frente do grande conselho, à frente do sinédrio, dos anciãos do concílio, do sinédrio em Jerusalém, assim também Jesus o enviava para além de Jerusalém. Jesus o enviava para terminar sua missão no coração, no centro do Império Romano, falar justamente aos judeus que viviam em Roma e principalmente aos romanos. Então, a missão de Paulo não termina ali em Jerusalém. Apesar de ainda correr grande risco, Paulo ainda foi, pelo próprio Senhor Jesus, foi ainda enviado. Então, Paulo sabia que ali ele não terminaria seus dias, porque a missão não acabava ali. Então, Paulo ficou preso, aguardando o que ia ser feito de sua pessoa, aguardando o julgamento. Aí é onde entra a segunda conspiração contra Paulo, que eu citei no início aqui. A segunda conspiração. Judeus fizeram aí uma coligação de mais ou menos 40 e poucas pessoas com a intenção de matar Paulo. Foram ao Sinédrio e combinaram com o Sinédrio. E antes, para juntar esse povo, fazer esse combinado, essa coligação para essa conspiração contra a vida de Paulo, eles fizeram até um jejum, fizeram por meio de jejum, nessa intenção. Então, olha para você ver o grande combate, um jejum feito na fé, para acabar com a vida de um grande evangelizador, da qual o futuro da igreja dependia dele também, o futuro da igreja no mundo pagão. Então, olha para você ver a situação. E foram ao Sinédrio, combinaram com o Sinédrio de pedir uma investigação de uma outra questão. E aí o que acontece? Paulo seria tirado da prisão da cidadela e levado de volta para a frente do conselho, do Sinédrio. Nesse trajeto, eles estavam tramando de matá-lo enquanto saía dessa cidadela em direção ao Sinédrio, ao grande conselho. E ali eles o matariam. Um jovem, filho da irmã de Paulo, escuta essa trama, essa tramóia, e vai a Paulo e conta a ele o que eles tramavam contra a sua vida. Paulo chama um centurião, que por vez leva o jovem ao tribuno e conta-lhe tudo o que ouviu. E diz ao tribuno que ele vai ser enganado com alguém que vai procurá-lo e ele vai levar. Então, não só Paulo, mas também o tribuno e seus soldados seriam também encurralados, cairiam aí numa armadilha, vamos assim dizer. Então, Paulo avisado, o tribuno também, combinado, armado um plano para retirar Paulo de Jerusalém, Então, Cláudio Lísias, o tribuno, ele escreve aí uma carta ao governador Félix. Escreveu uma carta ao governador Félix explicando toda a situação, desde o início da chegada de Paulo, a primeira conspiração que fizeram contra ele, aquela coisa toda, depois ele foi de frente ao Sinédrio, E então, tudo isso foi explicado na carta do tribuno Cláudio Lísias para o governador Félix em Cesareia de Filipe. Então, Paulo ia ser mandado de volta, Vamos assim dizer. Então, explicou toda a situação e o perigo que Paulo, um cidadão romano, diga-se de passagem, estava enfrentando por parte dos judeus em Jerusalém, acusado de causas da lei dos judeus, não causas de leis romanas, mas de leis dos judeus. E aí que nós falamos da cidadania romana, ele está acima de toda e qualquer lei provinciana, ele está entregue às leis romanas. Então, ele diz que Paulo ia ser julgado de forma errada e injustamente, porque pela lei dos judeus ele já seria proclamado aí, condenado à morte. Então, o tribuno explica tudo isso,
junta aí um aparato militar composto de cavaleiros, de escudeiros, coloca Paulo em montaria e o envia a Cesareia, né? Todo o aparato militar preparado pelo tribuno retirou Paulo da prisão à noite, né, na calada da noite, e o conduziu até Antipátride, que é uma cidade. De lá, uma parte do aparato militar voltou e os cavaleiros levaram ele, né, até Cesareia, na presença do governador Félix. Chegando lá, Paulo entrega ao governador Félix, que, logicamente, abre a carta do tribuno Cláudio Lísias, lê a carta e ordena sua guarda, e aguardá-lo, né, no pretório de Herodes, que também é um espaço reservado a prisioneiros, né, o pretório de Herodes. Então ele é recolhido ali. E aí o governador Félix diz a ele: quando seus acusadores chegarem, você será ouvido. Então o governador Félix não quis nem ouvir Paulo, não quis nem conversar com ele sobre nada, para não, vamos dizer, não se comprometer. O governador Félix é o governador de uma província, né, de uma parte, né, dominada pelos romanos. Ele, logicamente, é um governador colocado ali, né, como Herodes foi colocado e tantos outros, né, foi colocado nas províncias e prestava conta ao Império Romano. Então o governador Félix, logicamente, não queria se comprometer, então não quis nem ouvir. Diz: quando seus acusadores chegar, você será ouvido. E aí entregou a guarda, né, para que ele fosse conduzido ao pretório de Herodes e ali aguardasse o seu julgamento. E aí eu vou fazer um ponto aqui, encerrando, né, esse momento, dizendo que mesmo ali, ele aguardando o julgamento, o julgamento não acontece. O julgamento não acontece, pois Paulo, de novo, né, ele se vale de sua cidadania romana, a mesma cidadania que o livrou do açoite da tortura do tribuno, né, naquele momento. Ela agora reserva para ele um julgamento justo, um julgamento mais acertado, porque, como eu disse, segundo a lei dos judeus, ele já estava condenado à morte, porque também tramaram tanto contra a vida dele, fizeram tanta calúnia e difamação, que ele já estava previamente, né, condenado. Mas um cidadão romano, ele não pode ser julgado por essas leis. Então ele merece um julgamento, né, com o tribunal romano. A cidadania romana dele já garante a ele ser julgado por um tribunal romano. E mais ainda, quando julgado e condenado à morte, como ele já sabia ser, e já está prometido isso a ele já fez mais ainda, né? Valeu-se mais ainda da sua cidadania e apelou para o imperador. Ele apelou para o próprio imperador. Apelo para César, assim diz Paulo. Apelo para César. Então, apelando para o imperador, não haveria outra forma a não ser conduzi-lo mesmo a Roma. E é dessa forma que o nosso estudo chega ao final, dizendo que Paulo, aguardando o julgamento em Cesareia, aguarda toda essa movimentação, mas com certeza, né, a sua missão vai dali também propagar até o coração do Império Romano, né? Então, olha para você ver a coragem que o Espírito Santo coloca em Paulo, a determinação, o desapegar-se de sua própria vida, né? Já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Assim ele dizia, acreditava, pregava, assim como pregou até o fim de sua vida, né? Até os últimos dias, de que ele não se importava mais, porque, como se diz, né? Tudo ele já tinha ganho, e o morrer para ele, a partir dali, seria lucro. Então, apelando para o imperador romano, né? Ele teria um julgamento mais justo e também ele teria mais ainda condição de levar a bom tempo e até o final a sua missão de evangelização. Paulo, o maior evangelizador do mundo pagão. E assim nós terminamos o nosso estudo, agradecemos a Deus pela oportunidade, agradecemos a Deus por nos dar, né, momentos como este, de partilharmos juntos a palavra de Deus, procurarmos aprender. O ministério de pregação é um ministério muito abençoado, porque nós aprendemos de Deus e também aprendemos dos irmãos, né? Nós percorremos os lugares, assim como os evangelizadores do mundo antigo, da igreja primitiva. Nós percorremos e nessas caminhadas nós aprendemos muito também com os irmãos em todos os lugares por onde passamos. Nós agradecemos a Ti, Senhor, por contar conosco, né?
não que precise, mas quer contar conosco. E nós podemos também levar a bom tempo aí o nome do Senhor Jesus e sua palavra. Isso é uma graça de Deus muito grande, e que os grupos de oração se juntem, os pregadores inseridos aí nos grupos de orações, os outros ministérios, né, os ministeriados, se juntem nesse estudo, nesse grande material que o Ministério de Pregação está direcionando a vocês, e todos nós juntos vamos com gosto estudar, aprender de Deus, para que nós possamos nos polir mais como pessoas, como ser humano, como católicos, cristãos, carismáticos, e estar munido dessa alegria que é partilharmos a palavra de Deus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Muito obrigado.